menuzinho caprichadinho aqui, ó. Beleza? Bom, entendido isso, vamos agora mostrar dentro da validação de dados. Aqui eu só falei da opção configurações, tá? Que é onde eu crio a minha lista. Aí eu tenho duas orelhinhas aqui, ó, duas abas. Uma delas chama mensagem de entrada e a outra chama mensagem de erro. Vamos falar sobre mensagem de entrada. Como o próprio nome diz, a mensagem de entrada é aquela mensagem que o usuário vai receber quando ele selecionar a célula. Por exemplo, vou digitar aqui no título. Ele tem dois campos para ser preenchido, tá? O título e a mensagem de entrada. Aqui no título, eu vou escrever assim, ó. Atenção, usuário. E na mensagem de entrada, eu vou colocar assim, ó. Escolha apenas uma das opções disponíveis. Não, escolha apenas uma das opções da lista. Ponto. E vou dar um OK. Vou selecionar fora, só para a gente fazer o teste. E vou selecionar qualquer uma dessas células aqui. Vou clicar nessa primeira aqui, ó. Olha o que ele faz. Traz o título para mim, atenção usuário e a mensagem de entrada. Essa é a intenção da mensagem de entrada, orientar o seu usuário. Boa noite, Pedro Paulo, seja bem-vindo. Essa é a funcionalidade da aba mensagem de entrada. É trazer para o usuário uma explicação daquilo que ele tem de opção para fazer dentro da célula que ele selecionou. Ó, se eu selecionar outra que não tem a validação de dados, ele não vai me trazer. Mas se eu selecionar qualquer uma que está dentro da opção de validação de dados, ele vai me trazer a mensagem de entrada. Aí a gente tem mais uma opção aqui, olha, na validação de dados, que é essa terceira orelhinha aqui, ó, que é alerta de erro. Qual é a funcionalidade dessa opção? Exatamente trazer um alerta quando houver algum erro na inserção dos dados dessas células. Por exemplo, aqui só pode colocar essas opções aqui, ó, que estão nesse intervalo. Ativo, inativo, maturando, banido, disparando, aguardando. Se eu quiser escrever qualquer outra coisa aqui, ele vai me trazer uma mensagem de erro. Por exemplo, João. Isso daqui é o alerta de erro. Quando eu tento incluir alguma coisa dentro da célula que não faz parte da lista validada pelo Excel para aparecer ali. Então, vamos acrescentar e alterar, na verdade, alterar, né, essa validação de dados. Clicando aqui novamente em validação de dados, eu vou na terceira orelhinha aqui, ó, lembrando que eu tenho que estar com as células selecionadas, tá? Aquelas que eu quero acrescentar a validação de dados. Aqui eu tenho algumas opções, ó. Olha o que ele traz aqui. Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. O que são dados inválidos? São dados que não estão nesse intervalo aqui, que foi o que eu selecionei, tá? E aqui eu tenho o estilo. Eu tenho 3 estilos. O estilo de parar, que vai trazer esse símbolozinho aqui, esse ícone. O estilo de aviso, que traz o ícone do triângulozinho de alerta. E o estilo de informações, que vai trazer o ícone de informação. Eu vou tentar passar por todos para a gente ver. Vamos aqui no estilo parar. Qual a funcionalidade dele? Ele vai parar qualquer ação que eu tentar fazer dentro Vamos começar de novo. Ele vai tentar parar qualquer ação que eu fizer, qualquer informação que eu inserir dentro desse intervalo, que tem uma validação de dados, quando a opção não for válida. E aí eu tenho a opção de configurar isso daí, personalizar. Por exemplo, qual o título? Opção inválida. Opa, tá minúsculo. Opção inválida. Ponto. Coloquei no título. E aqui eu vou trazer a mensagem que vai aparecer abaixo. Vamos lá. Você inseriu uma informação
que não está disponível nessa célula. Ponto. Por favor, escolha apenas uma das opções válidas. Ponto. Eu vou dar aqui um OK. Lembra que eu selecionei a opção de parar, tá? Se eu clicar aqui, aparentemente nada mudou. Tanto é que se eu colocar maturando, ele vai aceitar. Se eu colocar aqui ativo, ele vai aceitar. Agora, se eu tentar escrever João aqui, ó, o que ele vai fazer? Opção inválida. Você inseriu uma informação que não está disponível nessa célula. Por favor, escolha apenas uma das opções válidas. Olha que interessante. Mas o mais interessante aqui é o seguinte. Ele traz aqui, ó, dois botões embaixo. Para essa opção, ele traz dois botões. Repetir, ele vai deixar a célula que eu digitei preparada para receber uma outra informação. Agora eu posso colocar aqui, ó, Excel. Ele vai me trazer de novo a mesma célula, a mesma mensagem, porque Excel não faz parte da minha lista de validação de dados. E aí eu tenho outra opção que é cancelar. Se eu clicar em cancelar, ele volta para a opção anterior. Beleza? Bom, vamos alterar essa validação de dados agora? Vamos vir aqui em validação de dados e eu vou trocar o estilo aqui, que estava parar, que mostra esse símbolozinho, para a opção de aviso e vou dar um OK aqui. Vamos alterar a informação da célula aqui de novo. Vamos colocar aqui, ó, João. Vou dar Enter. Ele muda totalmente o padrão visual com esse ícone. E, ó, a mesma informação, o mesmo texto, não mudou nada. A única coisa é que ele me traz a opção aqui de continuar. Continuar, sim, e traz 3 botões agora. Sim, não e cancelar. Se eu clicar em não, ele vai deixar piscante para eu trocar o conteúdo que eu coloquei lá. Vou escrever aqui agora, ó, Excel, e vou dar Enter. Ele trouxe de novo a mesma informação. Se eu clicar em cancelar, ele vai para a função anterior, para a informação anterior da célula. Até aí, tudo igual ao que a gente viu na opção parar. Agora, se eu digitar aqui de novo, ó, uma informação que não faz parte da minha validação de dados e clicar em sim, ele vai aceitar. Mas antes dele aceitar, o Excel avisa para o usuário que aquela opção não faz parte da lista. Ok? Então, essa é a segunda opção da nossa listinha de alerta de erro. Vou selecionar tudo de novo e vou vir aqui, olha, e escolher a opção de informações agora, o estilo de informações. E vou dar um OK. Vou escolher aqui a opção digitar João. Ó, você inseriu uma informação que não está disponível na célula. Por favor, escolha apenas uma das opções válidas. Mesma coisa. Porém, se eu clicar em cancelar, ele volta para a opção antiga. Se eu clicar em OK, ele vai aceitar também. Diferente dessa primeira opção aqui, ó, que é a que eu mais utilizo, que é o parar, quando a gente tenta incluir uma opção que não está na lista, ele traz a opção só de repetir, para eu digitar novamente, ou cancelar, para ele voltar para a informação que tinha dentro da célula anteriormente. Beleza? Galerinha,